e nós somos, né? É verdade, Vamos. Marcinha. Glória a Deus. Bom dia, Cris. Ô, Cris, me conta se a mala já está pronta. Já está pronta, né? Nós estamos te esperando, viu, Cris? Bom dia, Priscila Leal. Ô, Pri, você vai aqui, minha sábado? filha. Oi, Cris. Bom dia. Cris já chegou em Brasília. A Cris já chegou? E coisa boa! Então hoje você já vai lá para o Imersão. Vamos. Né, Cris? Se Deus quiser. Vou acender a luz do quarto. Ficou na frente da Amélia. Eu sei. Fala baixinho aí para não acordar, tá? Fica bem aí, fica tranquila. Um beijo. Ô, Priscila Leal, você vai sábado, Priscila? Não vou, eu tô em Caldas Novas, Eneida, eu moro aqui. Ah, não, Pri, mas é tão pertinho. Não, dessa vez eu não vou conseguir ir. Não, Mas na próxima não tinha se programado, mas na próxima a gente dá um jeito de ir. Ah, então tá. Ô, Pri, então, enquanto que tá frio aí, deve estar calor, né? Porque Caldas Novas é sempre quente. Até que de ontem para hoje já tá mais friozinho. Ontem tá um friozinho gostoso. Hoje não, hoje já tá. Acho que vai esquentar de novo daqui para daqui a pouco. Ô, Cris, de uma vez vai dar certo. Olha, a Jane tá dizendo que a Pri é sobrinha. É sério? Sim, sobrinha da Jane, prima da Juliana, da Jéssica, da galera toda. Então tem você, a Priscila, tem a Camila, né, Gil? Tem a Camila. E tem mais alguém? Tem. A Geise. Quem? A Geise também. É mesmo? A Geise, a Giovana, que é irmã da Ju, a Jéssica. Acho que olha só. Camila, Geise. Que legal, que legal. Ô, Jane, você foi convidando todo mundo. Foi você ou foi a Gil que foi convidando a galera? Tá desligado aí. Mãe. Qualquer coisa pode escrever, não tem problema. Eu convidei elas e depois elas convidaram todo mundo. Ah, muito bem. Parabéns, Jane, parabéns, glória a Deus. Olha, eu convido, eu tô sem moral. A Jane e a Ju tá com mais moral. Convida, as irmãzinhas não aguentam acordar cedo, não. Diz que fica ouvindo ao longo do dia. Mas, ó, vocês estão de parabéns, porque a Pri sempre está aqui, a Camila, esse povo aí é forte. Bom dia, meninas. Bom dia, Alexandra, Andréia, Ivone, Rejane, Tati, Lucimara. Bom dia, pastora Leia. Essas meninas todas aí têm gosto de pudim, têm sabor de pudim. É verdade, pastora. Né, Jane? Você botou gostinho de pudim, delícia na vida dessas gurias tudinho, né? Mulherada todinha da família está aqui. Tá igual lá em Terra Rica, que as meninas estão trazendo o povo todinho da rua, da cidade, para poder estar aqui. Que bênção isso, viu, gente? Pois é, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Keila. Bom dia, Edi, Marilene, Valéria, Ana Carolina, Luci, Raquel, Edi Cavalcante, Iris, Rejane. Bom dia, Neida. Bom dia, Edi. Bom dia, meninas. Bom dia. A passagem de hoje é Abacuque. Bom dia, Juju Guimarães. A Jane é do Pudim, é mãe da Gil. A Luci está perguntando. É mãe da Gil, que é tia da Priscila e que é tia da Camila, que estava ontem no Clube do Livro, Luci. Isso quer dizer que todas elas comem pudim direto da Jane. Não. Olha, a Priscila falou que não, porque a Priscila mora longe, né, Pri? A Priscila mora longe. Olha, então nós vamos ler Abacuque 2, de 1 a 3. Encontraram aí? Abacuque
2, versículos de 1 a 3. O livro de Abacuque, ele é pequeno, né? São só 3 capítulos. Bom dia, Socorro. Então, vamos. O título aqui do capítulo 2 de Abacuque, para mim, é Resposta de Deus Viva pela Fé. Eu não sei como está aí na sua Bíblia, mas eu achei tão forte esse título, Resposta de Deus Viva pela Fé. No versículo 1 diz assim: Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passar correndo a leia. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Então, são apenas esses 3 versículos, e eu quero começar orando com essa passagem de Abacuque. Feche os seus olhos aí para a gente orar. Senhor, muito obrigada, Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, como a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é o alimento para nós nessa manhã. Senhor, essa passagem vem falando da visão. Quantas vezes, Pai, o Senhor já até nos mostrou a visão, mas por acharmos que vai demorar tanto a acontecer, o cumprimento da promessa, por vezes a nossa fé é desfalecida, nos cansamos de esperar, achamos que é muito difícil acontecer, a promessa se cumprir, o milagre chegar. Senhor, mas nessa manhã eu quero um pedido especial para o meu coração e para o coração dessas irmãs. Fortalece, Senhor, essa visão. Senhor, não nos deixa perder, porque é essa visão, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, da promessa, de um sonho, Senhor, que o Senhor já prometeu que vai cumprir. É essa visão, Senhor, que enche o nosso coração de esperança. Pai, a tua palavra diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele é a fonte da vida. Então, Senhor, nessa manhã eu quero te pedir, traga um renovo, Pai, um renovo na minha vida e na vida dessas irmãs, Senhor. Traga, Senhor Jesus, a esperança, aumenta, Senhor, a expectativa. Sabemos, Senhor, que a expectativa é a mãe do milagre. Então, Senhor, que no dia de hoje nossa fé seja fortalecida. Aquelas que aguardam o tempo do milagre, o cumprimento da promessa, sejam fortalecidas, encorajadas, reanimadas nessa manhã, porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. O Senhor não mudou. O milagre, Senhor, que tanto esperamos, o Senhor vai fazer no tempo oportuno. Nessa manhã nós reconhecemos que, e temos a certeza que o milagre ele não está demorando, mas o Senhor está apenas nos preparando para viver esse milagre. E nós cremos, Pai, como diz na passagem de Isaías, que quando o nosso milagre chegar, quando a resposta chegar, quando a promessa se cumprir, nós iremos ficar como quem sonha, e a nossa boca vai se encher de riso, e todas as nossas vestes, Senhor, que foram vestes de lamento, de tristeza, de abatimento, muitas vezes, serão vestes de alegria, e nós iremos, Senhor, cantar o hino da vitória em todas as áreas da nossa vida, porque grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas, e nós já iremos nos alegrar no dia de hoje. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não venhamos perder a visão. Então, vamos. Hoje, dia 17 de abril, quinta-feira. Leide, você pode ler para a gente, por favor? Oi, posso sim. Obrigada, Leide. Nada.
Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Que histórias você está contando para si mesmo? Que histórias você está contando para si mesmo? Não sobre o que aconteceu no passado, mas sobre o futuro que Deus tem para você. Muitas vezes, somos rápidos em contar as nossas dificuldades e conquistas para os outros, mas o que dizemos a nós mesmos molda o nosso amanhã. As histórias que repetimos na nossa mente criam um caminho para onde estamos indo. José, por exemplo, contou o sonho que teve sobre o seu futuro, e aquilo o guiou até o momento em que se tornou realidade. Jesus também contava histórias, muitas delas em parábolas, sobre o que estava por vir. Ele nos ensina que, ao visualizarmos o nosso futuro e acreditarmos nele, começamos a pavimentar o caminho para a sua concretização. Deus está comprometido com o futuro que ele sonhou para nós, mesmo quando tropeçamos. Assim como ele restaurou Pedro após as suas falhas, ele também nos convida para não desistir dos nossos sonhos. Deus não muda de ideia sobre você, nem mesmo quando você erra. Ele nos chama para persistir e manter viva a visão que ele colocou no nosso coração. Obrigada, Leide. Bom Por dia, nada. pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Tudo bem com vocês? Bonitas, que lindo, né? Esse texto de hoje, tão delicadinho, né? Você teve uma sensação assim de plumas e paetês bem delicadinho? Eu tive, de algodãozinho. Se eu pudesse, se alguém me perguntasse assim, qual é o objeto de hoje da sua devocional? Eu ia falar, algodão. Sensação de maciez, de delicadeza e de utilidade. História que você está contando para você mesmo. Vamos começar dizendo que a gente não tem esse hábito de contar história para a gente. Aliás, a gente não tem esse hábito de se olhar, de se ouvir. A gente não tem uma cultura de mulher, como mulher brasileira, de fazer história. A gente quer fazer funcionar. Ah, funcionar é com a gente. Não está funcionando, deixa com a gente. Não tem marido, sofre, mas daqui a pouco tudo está reorganizado e tudo vai fluir. Ah, o carro quebrou, sofre, mas daqui a pouco está tudo ajustado, está todo mundo no metrô, no ônibus, todo mundo alinhado. A gente é essa. Daqui a pouco, a luz terminou, né? A luz queimou. Eu vivi isso esses dias. Gente, como a gente é rápida em readaptar e trazer solução. Teve um pipoco aqui na parte elétrica. Imediatamente, eu já fui pensando o que eu ia dar para a Sofia, até que o moço viesse ajustar. A gente é essa. Deus nos deu essa habilidade do funcionamento. E porque a gente sempre faz funcionar as coisas, os outros, a família, o fluxo, a gente não desenvolveu a cultura e a habilidade e a importância de olhar para a gente. Então, a pergunta para mim, que eu quero fazer para mim e para você hoje é: como você está por dentro? Como está o seu coração? Como que você acordou hoje? Sentindo o quê? Se lembra aquele exercício que eu digo, que às vezes eu acordo e fico pensando: quem sou eu mesma? O que eu estou fazendo aqui mesmo? Que dia é hoje? E aí, nesse momento das perguntas, que eu vou me situando, eu vou estabelecer uma palavra. Às vezes as palavras vêm, às vezes as palavras não vêm durante o dia. Às vezes elas simplesmente não vêm, e eu fico buscando a palavra para que eu não me perca, porque eu me distraio demais com os outros. Eu não sei você, mas eu me distraio com Edinho, meu marido, com Sofia, com meu gatinho, com as demandas da minha faculdade. Eu me distraio, isso é distração, porque se eu sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso ficar procurando coisas. Eu acho que você também vive isso. Quando a gente faz isso, a gente está, na verdade, quando a gente acorda e começa a se perguntar, é um exercício tão, tão importante a gente poder nomear aquilo que a gente está carregando para o dia. E a minha pergunta é: como que você acordou hoje? Como que está o seu coração?
como que você está lidando com aquilo que você está vivendo agora. A gente está aí na Semana da Páscoa. Eu não sei vocês, mas eu aprendi isso, a intensificar isso com o nordestino, quando morei lá. Minha filha também é nordestina, mas quando eu morei no Nordeste, eu vi a importância que as pessoas davam para a Semana Santa. Assim, a maneira como eles lidavam com a questão do feriado. E eu fiquei pensando essa semana que essa seria uma boa semana de olhar para dentro e saber o que a gente está entregando a Deus. Mas hoje, a minha pergunta para você é: como você está se sentindo? Quem é você hoje? Como que está a sua alma, seu espírito? Como que está a sua mente? O que você anda pensando de você? Pastora, nunca parei para pensar isso. Que cansado, que canseira, que cansativo isso, né? Tem gente que não tem esse hábito, acha inclusive desnecessário, acha inclusive cansativo, mas deixa eu te dar uma notícia. Quando a gente sabe o que a gente está carregando por dentro, e aquilo que a gente nomeia quando acorda, ou quando a gente tem clareza de uma estação que estamos vivendo, a gente sabe o que vai contar da nossa história. A nossa história está baseada naquilo que você e eu temos. O que você tem hoje? E dentro do que a gente tem, dentro do que a gente entende, define de nós, isso pode levantar a gente para novas ações ou pode falar para Deus e para o mundo que você está ótima. Porque outra cultura que nós brasileiras temos é que nunca está tudo bem. Nunca está tudo satisfatório. A gente está sempre devendo. Ai, gente, bora sair desse lugar hoje? Bora olhar para aquilo que a gente tem para contar, para a história que a gente vai contar. A gente sempre acha que não está acertando como mãe, a gente sempre acha que a gente errou como esposa, a gente erra como filho. E se, no momento da maturidade do nosso coração, a gente perde alguém querido, a gente sempre começa a ter uma cobrança interna, às vezes silenciosa, secreta. Eu devia ter feito mais, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo outro. Deixa eu te dizer, que bênção que você tem esse lugar de avanço, mas ele precisa ser de avanço, e não somente desse lugar que a gente fica só de cobrança. Esse lugar é adoecedor, gente. Acordar todo dia e falar, meu Deus, ontem eu não fiz isso, não fiz aquilo. Sim, hoje nós vamos ficar atento ao que vamos fazer. Hoje a gente vai dar parabéns para a gente, porque a gente conseguiu fazer até o final. Deixa eu te contar um negócio que eu tenho uma dificuldade, não sei se é sua, mas eu me sinto muito confortável de contar para 70 e tantas mulheres, talvez que nunca tenham me visto na vida. Quando eu vou limpar a casa, quando eu chego lá na área de serviço, eu tenho preguiça. Aí eu penso assim, para que eu comecei? Estou na área de serviço, já no final de tudo. Por que eu comecei isso? Aí eu vou, deixo o lixinho ali no canto e vou fazer outras coisas para poder despressurizar. Daqui a pouco eu falo assim, gente, eu não acabei o treco, eu tenho que acabar esse negócio. Olha, eu vou me sabotando até terminar. Eu não sei se você é assim, porque eu vejo a minha irmã fazendo faxina, ela vai e ela já cata o lixo do final, e eu acho isso tão lindo. Quem cata o lixo já no final? Porque eu tenho dificuldade de finalizar a faxina. É uma dificuldade que eu tenho. Talvez você não tenha, e fala assim, Deus do céu, pastora do céu. Pois é, eu tenho essa. E eu fico pensando, toda vez que eu vou fazer uma faxina, eu penso assim, ai meu Deus, o final é sempre tão desafiador para mim, porque quando eu chego na área, gente, o que é chegar na área? Esses dias eu estava olhando o listinho que sobrou, eu pensei assim, gente, por que é que eu não vou abaixo, pego ali a pá e guardo, e boto na lixeira e acaba? E eu fiquei lutando dentro de mim com o lixo. E eu pensando assim, lixo, você tem que entrar na lixeira, por que eu não te boto? Talvez você tenha essa luta com a sua louça. Gente, deixa eu te dizer, quando você tem clareza sobre quais as lutas internas que você coloca, que você tem, é tão mais fácil, sabe por quê? Você tem isso como uma pauta primeiro, de vencê-la, segundo, de se divertir, e você pensa assim, não vai entrar na lixeira sozinha, não? Calma aí, que eu vou te pegar. Aí você pega, acaba, e você sente aquela sensação boa. Eu tenho isso, gente. Talvez você tenha, sei lá, a louça,
Ó, quer ver uma coisa que eu sempre acho as mulheres têm uma dificuldade e contam para mim essa história? As gavetas das calcinhas, a gaveta da camiseta, o armário, enfim, cada um vai ter o seu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso revela muita coisa sobre nós, revela sobre mim. Eu engajo muita energia no início da faxina, fico feliz de mudar roupa de cama, eu adoro o cheiro de limpeza, mas o final eu sempre acho que eu tenho que terceirizar. O que eu faço? Sofia, me ajuda aqui. Socorro, porque eu não estou conseguindo. Ela, pelo amor de Deus, mãe, é só pegar uma pá. Pois é, mas para mim é um desafio enorme, enorme. Essa é a história que eu conto de mim. Eu tenho uma dificuldade de finalizar uma faxina, e isso revela muitas coisas internas. Qual é a sua relação com as suas gavetas? Qual é a sua relação com a arrumação da sua casa? Sabia que a casa revela muito do que você tem? E eu quero te abençoar hoje, te dizendo que a história que você conta, a história que você fala de você, aquilo que você abre para as pessoas, isso pode ser um lugar de bênção. Assim como José, que contava o seu sonho, e todas as vezes que ele contava para os irmãos aquele sonho que ele tinha, eu acho que o céu se movimentava para ele e falava, pera aí, que já vai acontecer isso. Espera aí que eu já vou providenciar tudo isso. Todas as vezes que a gente conta, eu estou contando aqui agora essa questão da faxina, e eu fico entendendo que Deus tem um monte de revelação para me entregar a partir disso. Depois diz também que Jesus era um ótimo contador de história. Ah, gente, Jesus não é fofo? Eu acho. Ele contava história de uma forma que para qualquer idade era possível, era acessível o entendimento. E ele contava a história por meio de parábolas, e ele contava, trazia informações do que viria de um jeito muito leve. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que o que você vive não pode ser ignorado, e a maneira como você vai contar a sua história faz toda a diferença. Porque quando eu me encontro com algumas mulheres que elas vão me relatar aquilo que elas vivem, gente, é uma novela mexicana que no meio do episódio eu já cansei. Aí eu estou tentando buscar dentro dessa fala dessa mulher que eu estou ouvindo, algo que eu possa entregar para ela como um presente, porque as nossas histórias são presentes. Mas é muito difícil, porque todos os presentes que eu entrego, ela fala assim, não, mas isso daí não dá não, pastor, isso daí eu já tentei. Não, pastor, mas isso daí não é. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus hoje está nos chamando no dia 17 de abril para você olhar para a sua história, olhar para as suas coisas, olhar para aquilo que você percebe. Gente, tem gente que, por exemplo, ao ir ao banheiro, leva coisas para ler. Isso é sobre você, gente, eu não levo. Eu quero fazer o que tem que fazer e correr para o uco-vuco. Tem gente que, ao acordar ou ao fazer, estou aqui me lembrando da minha filha, ela só toma banho depois que arruma a cama. Eu não ensinei isso a Sofia, isso é coisa dela, da cabeça dela, do jeito dela, da organização dela. Isso diz muito sobre ela. E o que o mundo está vendo a seu respeito? Qual é a história que você está contando? Aí a minha pergunta é, como você acordou hoje? Qual é a história que você vai dar para os outros? Porque para você dar para os outros, para você poder contar o que os outros vão ouvir, você primeiro tem que se encontrar com essa história. E hoje o meu convite para você é, José contava os sonhos que ele tinha e o céu se movimentava. E eu acho que o céu ria de José, falava assim, toda vez que você conta, a gente já fica aqui prontinho para fazer. Gente, se eu fosse anjo, eu ia falar assim, ai, gente, bora hoje logo fazer isso para ele parar de ficar achando que os irmãos não gostam. Na hora que ele caiu na cisterna, se eu fosse anjo, eu ia falar assim, Deus, bora lá agora. Porque eu acho que Deus entrega para os anjos um monte de revelação antecipada para a coisa acontecer. E eu quero declarar que tem um monte de anjo abençoando e ouvindo a sua vida, olhando para você e falando, chorando à toa, meu Deus. Deus, posso ir lá agora? Só dar um abracinho nela? E aí Deus fala, não, deixa ela ali, daqui a pouco ela vai se lembrar dessas lágrimas e ela vai rir. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida, as lágrimas que você está derramando hoje.
elas serão para poder compor a história que você está vendo de você mesma. E, finalmente, ele também fala sobre Pedro. Pedro negou Jesus, mas isso não definiu Pedro. Então, se hoje você olha para dentro de você e você percebe que tem uma falha, um pecado, ontem você falhou, ontem você errou, hoje você já acordou, já olhando, e a pergunta que eu te faço, como que você acordou hoje, talvez seja o peso de um erro, isso não lhe define. Pedro não foi definido por causa de um erro. E aí, no final, olha só o que a bispa nos diz. Deus nos convida para a gente não desistir dos nossos sonhos. Deus não muda de ideia sobre mim, sobre você, nem mesmo quando você erra. Ele nos chama para persistir e manter viva a visão. Ele fez isso para que o que ele colocou no seu coração seja contado, primeiro para você mesmo. Vamos orar juntas? Olha a oração que está aqui no livro. Senhor, ajude-me a contar para mim mesma a história ou as histórias que refletem o seu propósito para a minha vida. Que eu nunca perca de vista os sonhos e visões que o Senhor plantou no meu coração. E me dá força para persistir, mesmo quando o caminho parecer difícil. Amém? E eu quero te fazer um convite. Antes de você se levantar para poder fazer as coisas acontecerem nesse dia, hoje é quinta-feira, de uma semana muito especial no calendário. Para um pouquinho para você poder dizer a você mesma qual é a história que você está pondo aí no seu caderno. O que você tem escrito. Eu não sei você, mas eu sou de uma geração que a gente tinha diário. E eu não sabia que isso era saúde mental. Isso é saúde mental, é o que eu faço e ensino às crianças. Gente, eu ensino isso a vocês. Quando eu trago aqui meu caderno de segredinhos de amor, quando eu falo da Lily Paper, que faz sempre meus cadernos, o que a gente está fazendo é contando aquilo que está no nosso coração. E as crianças precisam aprender, né? Escrever o que tem. Naquela nossa devocional que eu falei assim, escreva no seu caderno, deposite palavras proféticas, deposite um áudio. Uma criança que estava com a mãe assistindo, aí foi na igreja e falou assim, ô tia, eu não consigo fazer aquela tarefa que você deu na devocional, porque eu não gosto de escrever e eu também não gosto de falar. Aí eu, eita, não pensei nessas, ó. Aí eu, e agora? Aí ela falou, eu posso desenhar? Gente, pode desenhar. Pode pintar quadro, pode fazer crochê, pode fazer coxa de retalho, pode fazer bolo, pode fazer o que quiser, desde que você tenha guardado no seu coração as memórias afetivas do que Deus tem feito para você. Hoje eu quero declarar uma bênção especial dessa semana tão rica, em que a gente para pensar em Jesus e ser grato ao céu, ser grato a Deus por Ele ter entregue Jesus na cruz por nós. Mas eu também quero agradecer a Deus pela força que você, bonita, carrega. Você venceu batalhas que muitas pessoas viram, mas sabe qual força que eu quero reconhecer de você hoje? Aquelas que você não contou para ninguém. Aquelas que você está vencendo sozinha, só você e seus pensamentos e a oração e as lágrimas. Essa eu quero reconhecer, porque são essas pautas internas e silenciosas e às vezes secretas que faz você ou subir ou descer, ou ficar mais forte ou enfraquecer. E hoje eu quero te dizer muito obrigada por você estar persistindo, se mantendo de pé. Pastora, como é que você sabe? Se você não estivesse de pé, você não estaria aqui. Você não estaria assistindo essa palavra, você não estaria buscando algo de Deus. E eu quero louvar a Deus pelas suas vitórias, aquelas mais secretas, mais profundas. Essa é a história que você vai contar ao céu. E talvez as pautas que estejam dentro de você sejam tão suas que você nem conte para ninguém, mas Deus vai saber a sua história. E hoje, a história é para você contar para você mesma. Conta para você e entrega a Deus. Vamos orar juntas? Senhor, obrigada. Quando eu olho a minha história, Deus, desde a minha concepção até o dia de hoje, às vésperas de completar 51 anos, como eu sou grata por coisas que venci e por aquelas que eu fracassei. Cada uma delas, o Senhor estava lá. Cada uma delas, o Senhor não me desamparou.
Que coisa muito especial é poder saber que a história que eu posso contar para mim mesma é saber que a tua mão nunca largou a minha. Saber que nos momentos de violência doméstica que eu vivi com meu pai, de saber que a cada lugar que eu estava, a cada emprego que eu pude pisar, a cada dinheirinho que eu ganhava, a cada vitória e sorriso que eu tive na vida, o Senhor estava comigo. Não era só no lugar do difícil, não só no lugar da luta, mas também nas celebrações, nas festas, nos risos, nos retiros. Quantas vezes, Senhor, na praia da Ilha Grande, em Angra dos Reis, eu me alegrei com o Senhor. Quantas vezes acordei sozinha, todo o nosso time de jovens dormindo, e eu acordava sozinha para ir para a praia ver o sol nascer e te adorar. Às vezes eu compunha canções, e me remeter a essa lembrança hoje é contar a minha história para mim mesmo e para ti, e inspirar essas mulheres. Tantas coisas que eu não consegui vencer, quantas coisas que eu não consegui dizer não, quantas coisas que eu não consegui dizer sim, quantas coisas que eu não consegui fazer e eu me culpei e me exigi. E hoje, Deus, nesse dia, a história que eu posso olhar para ela e dizer que palavra que é, que título tem a minha história, é superação. E eu sei que essa é também a palavra de muitas mulheres dessa manhã. A palavra que define a história que vamos e estamos contando para nós mesmos. Senhor, quantas doenças eu venci, quantas coisas eu venci de palavras liberadas erradamente sobre a minha vida. E me perdoe todas as palavras que eu não recebi que veio da tua parte. Nessa manhã, eu e todas essas mulheres queremos nos apropriarmos das palavras que o Senhor tem a nosso respeito. E que a nossa história, hoje, ao olharmos para ela e organizarmos na nossa cabeça, a gente tenha a tua opinião, o nosso título, o título da nossa história é aquilo que o Senhor tem escrito para nós. Muito obrigada por esse exercício especial de poder, junto com essas mulheres, olhar a nossa história e dizer: parabéns, bonita, você venceu, você chegou até aqui. Parabéns, você não fracassou 100%, seus fracassos foram até usados por Deus para poder você ficar ainda mais forte e, na próxima oportunidade, dizer: eis-me aqui, Senhor. Obrigada, Deus, por causa de cada mulher nessa manhã e aquelas que vão assistir ao longo do dia, ao longo do tempo, que elas sejam ativadas a olhar para si e reconhecer que nós somos imagem e a semelhança de um Deus Pai maravilhoso. Nós consagramos esse dia, essa quinta-feira, que antecede a sexta-feira da paixão, e nós te engrandecemos, porque a nossa história está presa, está conectada à sua história de amor. Obrigada, porque tudo que cada uma de nós vivemos está relacionada com o amor que o Senhor entregou para nós. Consagramos, Deus, tudo que vamos realizar nesse dia como louvor e adoração. E aquelas que não têm ainda um título para a sua própria história, que o Senhor, ó Deus, as inspire nesse dia a olhar para si mesmas e verem que história estão vendo e contando e escrevendo sobre si. Obrigada, porque o Senhor preservou a nossa vida. Obrigada, porque muitas daqui venceram a vida mais difícil, e aquelas que têm a vida tranquila, aquelas que têm a vida mais de boa na lagoa. Nós te adoramos pelo temperamento que cada uma tem e que abençoa a nossa vida também. Te adoramos pelo dia que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Bonita, como assim? Que nessa oração visitei minha adolescência. Como assim, gente? Talvez quando você começar a orar e olhar essa história e lembrar desde o momento que você nasceu, talvez você se encontre com lugares e com coisas que você nem lembrava. Lembrar da sua história é lembrar do que Deus fez para você. Então, não deixe esse dia passar sem você fazer isso e entregar para si mesmo o seu conteúdo. Hoje o convite é: qual é o conteúdo que você tem de você? Qual é o conteúdo que você tem sobre a sua vida? Vamos lá. Todo mundo falciane, secando as lágrimas.
Verônica, eu também chorando aqui, Verônica. Eu acho que eu nem vou me levantar depois. Mari, tá aí? A Mari não hoje, né? É quem? É Pri? É a Mari. Ah, é a Auri. Vai, É Auri. a Áurea. É a Auri. Peraí, Auri, gente. conta aí. Por Alguma que a coisa? gente tira foto rindo, né? Igual umas bobinhas, né? Aqui, a cara de choro rindo. Tirou, Auri? Anda! Tô tirando, gente. Cadê? Vou tirar as duas, é a grande e a pequena? É, vou diminuir a pastora. Uma foi. Vamos para a próxima. Vai, Pode? pode. Pronto. Dia Obrigada, abençoado. Auri. Obrigado, Auri, Mari. Obrigada, Juliana. Obrigada, galera do Planejo. Obrigada, Eneida. Ô, gente, obrigado pela sua história na nossa, tá? Porque você está aqui conectado a esse grupo de mulheres. Chama mais amigas para estarem aqui. Mesmo que elas não consigam acordar às 5h30, elas podem acessar a qualquer momento o conteúdo. Mas não diz isso para ela, não. Fala assim, bora acordar às 5h30. Ah, não consigo. Vem, menina. Depois a gente te ajuda, tá? Traz mais gente para a gente poder abençoar. E a ideia é que realmente a gente seja a voz de Deus para todas as mulheres que vierem para cá. Olha, não seja a mesma depois desse devocional. Defina qual é a história que você tem, qual é o seu conteúdo, qual é o conteúdo que você tem para você. E eleja o seu título da sua história. Beijo bem grandão, feliz quinta-feira, seja um dia produtivo. Amém. Pessoal, amanhã nós vamos fazer devocional 7h20 da manhã, tá bom? Amanhã é sexta-feira santa, feriado, então nós vamos fazer esse horário de 7h20. Sexta, sábado, domingo. Um beijo, viu? Fica com Deus. Até amanhã.